Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. Dessa vez eu tô aqui para falar um pouco das quartas de finais da UEFA Champions League 2023-2024. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para você vir aqui, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário. Obrigado a vocês que têm ajudado no crescimento do canal, tem sido incrível. A gente tem crescido de uma forma inimaginável para mim, pelo menos nesse estado. Acho que é algo fantástico. Muito obrigado. Continue mandando, continue compartilhando os vídeos. Comente mesmo, curta. Eu senti falta disso nos vídeos anteriores a esse. Caiu um pouco as visualizações, os comentários, as curtidas. Mas eu peço que vocês não desanimem, porque eu também não estou desanimado. E é isso. Bora para mais um vídeo. Chegou enfim as quartas de finais da Champions League e, assim, só para falar, só tem o jogão. Já tinha trazido aqui no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, vai estar aqui para você assistir. Eu já tinha trago como foi o sorteio, né, como ficaram os confrontos. Falei um pouco, agora eu vou tentar aprofundar mais. Então eu dividi esse vídeo também em dois, falando dos jogos de amanhã da Champions League, e amanhã eu trago o vídeo falando dos jogos da quarta-feira. Então hoje eu tô aqui para falar de Arsenal e Bayern de Munique e Real Madrid e Manchester City. Assim, de cara são dois jogos incríveis, acho que é muito legal trazer isso para vocês, jogos tão legais. O que falar desses confrontos. E eu vou trazer um pouco de como jogam os times, como chegam os jogadores principais, confronto em si. Começando pelo Arsenal e o Bayern de Munique, que é o confronto que já tem uma certa complicação em falar, porque é muito equilíbrio. São dois times ótimos. Claro, todos os times que eu vou falar aqui, o confronto também vai ter equilíbrio e vão ser times bons, né? Não é à toa que chegaram aqui. Mas esse em específico também mostra muito equilíbrio. Sem dúvida será um grande jogo. Aí a gente tem que falar de um certo favoritismo também. Primeiro eu vou falar do confronto entre os times, do histórico entre esses dois times. Primeiro, tem um número bom de jogos, principalmente por não serem do mesmo país. Isso de certa forma assusta a quantidade de jogos. Eles já se enfrentaram 12 vezes pela Champions League, sendo 7 vitórias do Bayern, 3 do Arsenal e 2 empates. 4 desses 12 jogos foram em mata-mata e o Bayern passou em todos. Ou seja, o Bayern super favorito na história, no contexto histórico, contra o Arsenal e com algumas goleadas. Então a gente já viu que nesse confronto histórico deu ruim para o Arsenal, porque o Bayern leva melhor. Mas hoje, como é que chegam as equipes hoje para o jogo? Começando agora pelos Gunners, pelo Arsenal, pelo lado vermelho de Londres. O Arsenal vive um bom momento, eu diria até um ótimo. É o líder da Premier League, junto com o Liverpool, 71 pontos para cada um. Tem jogado muito bem. Assim, eu acho que ele concentra suas forças na Premier e também na Champions, o que de certa forma pode fazer falta depois, porque eu acho que são dois times que ele não vai largar até de fato acabar um. E já o Bayern de Munique, ao contrário, vive fase ruim, um time que oscila bastante. É o vice-líder da Bundesliga, 16 pontos atrás do Leverkusen. Então, em tese, tem as suas energias concentradas apenas para Champions, que de certa forma é melhor, né? Porque você tem uma opção e joga todas as suas cartas nessa opção para fazer um all-in, de fato. Mas a gente sabe que isso tudo depende, principalmente do momento, do jogo. Futebol é muito instável em relação a isso. Agora eu vou fazer um resumão do time, dos jogadores, estatísticas, fazer como diriam os mais antigos, o bem bolado de cada equipe. Começando agora pelo Bayern. O Bayern, a temporada, acho que já diz muito sobre o Bayern até aqui. É um time que tem jogadores muito bons em nível técnico ruim. O time oscila bastante, isso que para mim é o pior. E eu acho que perdeu um pouco da sua essência. O Bayern joga no tradicional 4-2-3-1 do Tuchel. É um time que tenta propor o jogo, mas eu acho que aí que entra uma dificuldade, porque o Tuchel não tem muito esse estilo. Eu acho que ele é um estilo bem alemão, principalmente dos últimos que a gente viu, Thomas Tuchel, Nagelsmann e até o Jürgen Klopp. São técnicos que eles, de certa forma, dependendo, principalmente o Nagelsmann
e o Klopp, você vê uma posse de bola, mas não é um time que gosta de ficar com a bola, é um time que gosta muito dessa transição. Então, e acho que o Tuchel tem encontrado dificuldade nisso, porque não é a característica do time do Bayern, que já é um pouco mais envelhecida em relação, no contexto geral, digamos assim. O jogador que eu destaco hoje é o Harry Kane, para mim é um baita jogador, artilheiro da Champions, inclusive, junto com o Griezmann, o Mbappé e o Haaland. E eu destaco também o Neuer, que inclusive está machucado. Eu acho que para o jogo de amanhã ele não tá, não sei pro de volta, que daqui a 8 dias também provavelmente não deve estar. Mas tem o Kim, zagueiro muito bom que vem do Napoli, o Kimmich, que faz uma temporada abaixo, assim como basicamente todo o time, mas é muito bom jogador. E o Musiala, que é muito bom, esse é craque, tem um futuro imenso pela frente. Poderia botar o Thomas Müller também, mas é outro que faz uma temporada ruim, mas cresce em jogo assim. Então a gente tem que ficar muito de olho. É um time que faz bastante gol, tem 15 gols na Champions, mas a defesa vai mal, levou 7. Claro, depende muito do contexto do grupo, do time, das condições, desfalque. Eu sei que isso é muito variável, mas é o terceiro time que mais recupera a bola. Muito, aliás, não pode ser muito, é muito. Mas ao mesmo tempo que recupera bastante, é um time que duela pouco, tem poucos duelos individuais ganhos, e eu acho que isso, de certa forma, também preocupa. Falando um pouco do Arsenal, a temporada do Arsenal também fala um pouco sobre o time hoje. É um time que tem um elenco muito bom, o time tem jogado muito bem, não é à toa que briga na Premier e está na Champions, muito forte. Eu destaco um time jovem e com pouca vivência de mata-mata. O time joga no usual 4-3-3 do Arteta. O time tem uma média de idade baixa, né? É o time talvez desses 8 que tem a média de idade menor. E sabemos que a experiência conta também, principalmente contra o Bayern de Munique. Só para se ter uma ideia, a última vez que o Arsenal chegou nas oitavas de finais foi em 16 de 17 e ninguém desse time estava. O jogador que eu destaco é o Saka, artilheiro do time, 3 gols e 4 assistências na Champions. Aí, fora isso, o Raya vive um ótimo momento, o Magalhães, um zagueiro muito bom, eu particularmente gosto muito dele. O Odegaard, que falar desse moleque, e os Gabriéis, vem jogando muito bem os dois. O Arsenal é um time que faz bastante gol também, tem 17 na Champions, 2 a mais que o Bayern. Sofreu 6 gols, 1 a menos que o Bayern, mas ele se defende melhor. É um time que também tem índices altos de posse de bola, ou seja, um mais intenso, né? Não ataca e não defende só de um jeito, de outros também. Então eu acho que isso é uma parte muito interessante do Arsenal. Para mim é um ótimo duelo, será provavelmente no detalhe a classificação. Mesmo o Bayern decidindo em casa o segundo jogo, eu ainda acho que o Arsenal é favorito, porque joga melhor, tem mais time hoje, tem jogadores em melhor momento. E eu acho que passa o Gunners pela primeira vez contra o Bayern, fazendo história. Agora falando do outro jogo de Real Madrid e Manchester City, aqui é final antecipada, todo mundo sabe, são os favoritos, são os times a serem batidos. O City representa o atual campeão, né? Foi campeão na temporada passada. E o Real e o City, aliás, né? Falando primeiro do City, eu acho que ele de certa forma é um time que joga muito bem, né? Um time que tem poucos problemas em jogar. Inclusive hoje eu coloco muito o City como favorito pelo que joga e pelo que representa. Pelo que joga, porque é o melhor time, é o time a ser batido, pelo que representa, principalmente pelos últimos anos que vem fazendo, e o último ano principalmente na Champions League. O Real já é o contrário, ele muito pelo que representa e pelo que joga. Porque eu acho que representa demais, é o maior clube do mundo, é um clube que pega essa Champions League e joga como se fosse um campeonato carioca, assim, um negócio absurdo. E de fato joga e joga bem. Não joga igual o City, em proporções, mas joga muito bem. Esse é o jogo mais aberto das quartas de finais, é um jogo muito difícil, qualquer um pode passar desses dois. Qual é o histórico desse confronto? É um número interessante de jogos também, são 10. 4 vitórias por City, 3 por Real Madrid e 3 empates. O empate no quesito classificação fica 2 para cada, então o que mostra que o duelo está muito dividido. Quem que avança dessa vez? Eu acho que o Real Madrid chega mordido pela temporada passada. Como que eles chegam ao confronto? Começando pelo Madrid, que é conhecido assim, não é Real Madrid, a gente que no Brasil fala Real Madrid. O Madrid chega em ótimo momento,
na temporada, acho que se firmando, conta com jogadores crescendo de nível, recuperando alguns jogadores também. É líder do espanhol e tem grandíssimas chances na Champions League e, assim, melhor impossível, né? O City vive ótimo momento também, um momento parecido inclusive com o do Real Madrid, melhorando seu jogo a cada partida e retomando bons momentos de jogadores. É o terceiro na Premier League, apesar de espantar, é um ponto de diferença só pro Liverpool e pro Arsenal, mas a chave, os jogos restantes do City são mais fáceis, então é provável que o City ainda vença a Premier League. E tem grandíssimas chances também na Champions. O resumão dos times: o Manchester City, acho que apesar de ótima temporada, eu acredito que já foi mais confiável esse time. O ataque ainda funciona muito bem, mas a defesa peca em alguns momentos. Não só a defesa, né? Porque às vezes é fácil a gente pontuar a defesa, mas no momento defensivo, o setor defensivo como todo. A gente sabe que hoje, mais que nunca, a marcação é feita do ataque para a defesa. Então acho que essa engrenagem ainda está escorregando nessa temporada. A base desse time fez a tríplice coroa no ano passado, acostumado com grandes jogos. O City joga no pouco usual 3-2-4-1, que a gente inclusive já falou em outros vídeos aqui. Se voltar vai ter uma análise sobre isso. É um time muito coletivo, que apesar de ter um centroavante centralizador, isso ficou estranho, mas vocês entenderam, todos os gols são marcados, a maioria por ele, por Haaland, mas é muito bem dividido, digamos assim. E o jogador a se destacar, eu destaco o De Bruyne, poderia ser o Haaland também, mas o De Bruyne, acho que pela história dessa temporada até aqui, tem 1 gol e 2 assistências em um jogo. A equipe ela vem atuando de forma incrível em alguns momentos, acho que isso dá um certo alento. Também é o atual campeão, a equipe a ser batida, porque é o atual campeão, como eu falei. Outros jogadores que eu posso destacar: Ederson, Walker, Rodri, Bernardo Silva, o Haaland. Em termos de estatística, o City lidera quase todas as estatísticas ofensivas da Champions. As mais importantes: 24 gols feitos, o ataque mais positivo, e posse de bola com média de 69,6, o que mostra que o time é o time que mais fica com a bola na Champions e é um dos times que mais fica com a bola na temporada. O Real Madrid, esse também com ótima temporada, como eu falei, time muito adaptável, acho que isso é a maior marca e o maior legado do Ancelotti. Joga de várias formas, quando tem que atacar, ataca, quando tem que defender, ataca, transição, mais posse. Também não está no seu ápice, eu acho que o time sofre um pouco atrás, assim como o City, então acho que, de certa forma, isso também que mantém um pouco do jogo mais aberto. Poderia jogar mais, mas é um time muito cascudo, a gente nunca consegue duvidar. A formação, o time joga no 4-3-3, ou atualmente vem jogando no 4-3-1-2, com o Rodrigo e o Vinícius mais à frente e o Bellingham ali na ponta do triângulo. É um time também muito coletivo, mas que é diferente do City, quem mais resolve são os atacantes e o Bellingham, que é um meio atacante, né? Jogador a se destacar: Vinícius Júnior, 3 gols, 3 assistências em 5 jogos na Champions, porque lembrando que ele estava machucado. É o cara do time para mim, apesar do Bellingham jogar muito bem. Outros jogadores que eu destaco: o Lunin, o Rudiger, o Kroos, Bellingham, o Rodrigo. O Lunin, inclusive, vai ser o goleiro titular, porque, de novo, infelizmente, o Courtois se machucou. É o time que tem o terceiro melhor ataque da competição, com 18 gols, sempre está nas cabeças em relação a estatísticas ofensivas também. Dos classificados, é apenas o Quito em posse, que já mostra o que pode ser o desenho do jogo. O time esperar um pouco mais o City, que inclusive acho que talvez é a forma até que o Real Madrid jogue melhor. Acredito que aqui é muito equilíbrio, mas o City tem ligeira vantagem, principalmente por decidir em casa. É um time que joga muito bem. Mais uma vez, acho que a decisão em casa é muito importante para jogos equilibrados. Mas eu acho que o Real tem mais chances em relação ao ano passado. Eu consigo ver o Real mais pronto, digamos assim, do que não foi na temporada passada. Eu acho que isso, de certa forma, também fica um lado positivo. Vamos ver o que isso vai representar no jogo. Gostou do vídeo? Diz aqui nos comentários para quem você está torcendo, quem você acha que vai passar desses 2 jogos. Amanhã tem vídeo de PSG e Barcelona e Atlético e Borussia Dortmund. É isso, até o próximo vídeo.